Queridos irmãos e irmãs, Jesus entra numa sinagoga, como acabamos de ler, e encontra um homem com uma das mãos atrofiada. Era sábado, o dia sagrado para os judeus, como até hoje é. Como até hoje. E os fariseus, os defensores de certa maneira, da lei, estavam ali na sinagoga, atentos para observar Jesus. Eles não estavam atentos ao que estava acontecendo na sinagoga, eles não estavam atentos à palavra de Deus, eles não estavam atentos a nada. Eles estavam atentos apenas em Jesus para ver o que é que ele faria e como eles poderiam acusá-lo de alguma maneira. Essa era a única preocupação dos fariseus naquele sábado, naquela sinagoga. E como nós vimos, na sinagoga havia um homem com uma das mãos atrofiada, um homem com alguma deficiência. O homem silencioso, talvez já até acostumado com a sua própria limitação, representa, na verdade, tantos de nós que vivemos entre os outros. Assim como aquele homem vivia entre os seus, esse homem, de certa maneira, nos representa hoje, no século 21. A sua mão atrofiada era também a imagem de uma ferida aberta desde o seu nascimento, com certeza. Aquele homem padecia de um mal congênito, de um mal desde o nascimento. Sua mão era deformada, sua mão era atrofiada. Numa outra tradução diz a mão ressequida. Portanto, aquele homem tinha sérios problemas. Então, a mão atrofiada dele era a imagem de uma alma ferida, com certeza, de uma fé cansada, de um coração que, embora estivesse presente ali naquela sinagoga, já não esperava muito, afinal de contas, desde o nascimento tinha uma das mãos atrofiada. Mas, eis que Jesus entra na sinagoga, e aí tudo muda. Assim como quando Jesus entra na vida de qualquer pessoa, tudo muda. Quando Jesus, naquele sábado, entrou naquela sinagoga, tudo mudou para aquele homem. A sua vida mudou completamente. Jesus o vê no meio das pessoas. Com certeza a sinagoga estava cheia. E Jesus o vê no meio das pessoas, dos homens, porque mulheres evidentemente não podiam entrar nas sinagogas. Jesus não o evita, Jesus não o ignora, Jesus não o examina. Ele o chama numa outra versão, na versão de Lucas, Lucas que vê a cena de uma outra maneira. Lucas diz que Jesus chamou o homem até o centro da sinagoga, chamou ele até a frente, até o centro de todos. E olhando para ele, pronuncia uma ordem simples, mas ao mesmo tempo profunda. Diz Jesus: venha para o centro. E depois Jesus diz ao homem: estende a mão. Eu imagino que num primeiro momento, quando esse homem ouviu essa ordem, esse pedido, essa ordem, eu imagino que ele tenha até ficado meio constrangido. Afinal de contas, ele tinha uma mão mirrada, e do nada aparece alguém e diz em público: estende a mão, ou seja, mostra a sua mão. E eu imagino que lá no fundo aquele homem tenha, num primeiro momento, ficado um tanto apreensivo, receoso, até envergonhado, quem sabe, de fazer isso. Mas ele faz. Ele estende a mão. É uma ordem simples. O texto, irmãos, nos coloca diante de um dilema humano e de um mandato divino. O centro da nossa reflexão nessa noite, hoje, está no versículo 13.
onde Jesus olha para esse homem da mão atrofiada e dá uma ordem simples, como eu disse, mas de poder extraordinário: estende a mão. E qual é o tema central dessa nossa meditação? É o tema que emerge desta ordem. O tema desta noite emerge desta ordem de Jesus, desse pedido de Jesus, e é o chamado de Deus à disponibilidade imediata. Você vai entender. É o convite para sairmos da nossa paralisia, do nosso encolhimento e nos colocarmos à disposição da vontade e do poder de Deus. Essa ordem, irmãos, estenda a mão, que é o título de nossa meditação, ecoa nas nossas vidas de uma maneira muito profunda, pois muitas vezes nós que temos mãos sadias, a maioria de nós, muitas vezes nós que temos as mãos sadias, você que aqui está me assistindo, você que está na internet, na sua casa, tem as mãos sadias. Muitas vezes nós recolhemos essas mãos para Deus. Esse é o tema dessa noite. É sobre isso que eu gostaria de conversar com você nessa noite. De certa maneira, irmãos e irmãs, somos hoje o homem da mão ressequida. Somos hoje o homem da mão atrofiada, não por uma doença física, porque nossa mão é perfeita, mas por uma paralisia espiritual, muitas vezes. Paralisia que muitas vezes nos impede de nos mover nos propósitos de Deus, nos mover em direção à vontade de Deus. Deus está sempre dizendo: estenda a mão, e nós frequentemente a mantemos guardada, escondida. Ele nos pede uma ação e nós oferecemos a inércia, paralisia. Não oferecemos a Deus o que Ele pede. Ele nos pede doação e oferecemos retenção, muitas vezes. Jesus não pergunta se o homem tem fé. Nessa cena, na sinagoga, Jesus não chega e chama o homem e diz: você tem fé? Ele não faz isso. Jesus não pergunta se o homem tem fé. Ele não pergunta se ele é digno de ser curado ou não. Não pergunta se o homem quer ser curado, inclusive. Jesus não faz nada disso. Como em outros tantos momentos na história do ministério de Jesus, em que ele cura alguém, ele faz algo. Ele pergunta, ele chama, ele desafia, mas aqui não. Ele não pergunta se a pessoa quer ser, se o homem quer ser curado. Ele não diz nada, simplesmente pede que o homem estenda a mão. E nessa ordem está contida, queridos irmãos e irmãs, a graça de Deus. Nesse pedido de Jesus, estenda a mão, podemos perceber a maravilhosa graça de Deus, que a todos chama, Mas o homem, por sua vez, ainda que talvez, e aí é um pensamento meu, é minha percepção, talvez até num primeiro momento ele estivesse com um certo receio, com um pouco de vergonha de mostrar a mão mirrada, porque com certeza era um constrangimento, mas ainda assim, esse homem simplesmente obedece. Ele, segundo Lucas, vai até, que nós não lemos, ele vai até a frente, ao centro, na frente de todos, e estende a mão. Aquele homem não dá nenhuma desculpa. Ele não apresenta nenhuma desculpa. Senhor, eu não posso, minha mão está morta, como o senhor vê, olha, como é que o senhor quer que eu estenda? O senhor sabe que, o senhor está vendo como é que é a minha situação, mas ele não diz nada disso. Ele simplesmente obedece. Apenas obedece. E ao obedecer, aquele homem experimenta o poder restaurador de Deus manifesto na sua graça, na sua misericórdia. E é uma cena maravilhosa, é uma cena esplendorosa, porque um milagre acontece na frente de todos.
Um homem com uma mão atrofiada tem a sua mão completamente curada, restaurada, renovada, transformada. A mão que antes era atrofiada, agora pode se mover com vida. O gesto de fé o cura. A sua obediência, de certa maneira, o leva à cura. O movimento da obediência o liberta daquela prisão, porque era uma prisão. O milagre acontece, querido irmão, querida irmã, quando ele estende a sua mão. Quando ele estende a sua mão, o milagre acontece. E Deus está sempre nos dizendo a mim e a você: estenda a mão. Jesus ainda diz para você, nessa noite: estenda a mão, apresente a sua mão. E nós, frequentemente, a mantemos guardada. Ele nos pede ação e oferecemos a inércia. É assim que sempre acontece. O chamado de Jesus continua o mesmo, irmãos, continua o mesmo. Muitas vezes nós também temos mãos atrofiadas, não físicas, mas espirituais. Mãos espirituais atrofiadas. São partes da nossa vida que pararam de se mover. Um amor que esfriou, uma fé que se apagou, um perdão que não foi concedido, uma esperança que se perdeu, são coisas que se atrofiam nas nossas vidas. E assim como aquele homem, também nós vamos nos acostumando à realidade da atrofia. Porque o ser humano é quem mais consegue se adaptar a toda diferença e problema. Querem um exemplo disso? Aprendi isso há muito tempo. Se na sua casa uma coisa se estragar, conserte imediatamente. Sabe por quê? Porque você vai dar um jeito de se acostumar com aquele problema e não vai consertar. E aí você vai se adaptar ao problema. E assim isso vai virar uma bola de neve na sua vida, de coisas não consertadas. Porque nós temos a característica até maravilhosa de nos adaptar a todas as circunstâncias. E às vezes nós também fazemos isso espiritualmente. Nós vamos nos acostumando, nos adaptando ao fato de encolhermos as mãos, de não termos mais compromisso, vamos nos acostumando, vamos achando natural, normal, encolhermos as nossas mãos para Deus e vamos levando a nossa vida dessa maneira, naturalmente. Como aquele homem, com certeza, foi obrigado, ele sim, obrigado a se adaptar, porque a sua mão era atrofiada. Ouvimos a palavra, mas ela não nos desafia mais. Passamos a viver no templo, mas sem vida. Não nos diz muita coisa a mais. Vivemos no templo, mas não nos movemos mais diante de Deus. E, no entanto, querido irmão, querida irmã, Jesus continua dizendo: estenda a sua mão, estenda a mão para mim. Essa é a ordem do Evangelho, o chamado para a fé que obedece antes de ver, o convite para a restauração que vem pela entrega. Esse é o tema de hoje, querido irmão, querida irmã. O homem da mão atrofiada estava no lugar certo, mas ele tinha a limitação errada. Ele estava na sinagoga, o lugar do ensino e da adoração, mas a sua dor o mantinha afastado da plenitude da vida. A vida daquele homem não era plena. Ele não era pleno. O texto não diz isso, mas não precisamos ser gênios para entender isso. Como que alguém com uma atrofia pode ser pleno? Não é. Ele estava na sinagoga, mas estava paralisado. A sua paralisia o impedia de trabalhar normalmente. Ele não tinha trabalho.
Sua mão atrofiada lhe retirava da vida social normal. Ele não tinha uma vida social normal. E em Israel, há 2000 anos atrás, não havia seguro-desemprego, e muito menos INSS, para que ele pudesse se aposentar por invalidez. Portanto, ele não podia se autossustentar por conta do seu problema. Imagine então a situação deste homem. Não era fácil, embora o texto não diga isso, mas se depreende por conta do tempo, da situação e da deficiência que aquele homem tinha. Aquela deficiência, querido irmão, física, ilustrava também com certeza, deficiência emocional, por conta do sofrimento que passava, e assim a sua fé se apresentava, quem sabe, muitas vezes paralisada, coração retraído, muitas vezes, assim como a mão. Assim também nós, querido irmão e irmã, às vezes estamos no ambiente da fé, mas com as partes de nós encolhidas. Podemos cantar, orar, ouvir a palavra, mas continuar com o coração recolhido, atrofiado. Aquele homem não pediu para ser curado. Ele não pediu para ser curado. Não partiu dele a iniciativa. Não partiu dele. Como em outras cenas do Novo Testamento, em que as pessoas com algum tipo de problema vão até Jesus. Esse homem não. Esse homem é visto por Jesus. Ele não vai atrás de Jesus. Não partiu dele a iniciativa. Foi Jesus quem o viu. Foi Jesus quem foi até ele. E isso nos ensina algo importantíssimo, querido irmão, é que a restauração começa quando nós somos vistos pela graça, e não quando nos tornamos merecedores dela. Mesmo porque ninguém, absolutamente ninguém é merecedor da graça. Ninguém. É o que Romanos 3,10 diz: não há um justo sequer, mas nenhum para contar onde os outros foram. Não há um justo sequer. Muitas vezes queremos que Deus haja em segredo, mas Ele prefere agir à vista de todos, como naquela sinagoga, para que a sua glória seja manifesta. Por que os milagres acontecem? Porque Jesus manifestava milagres. Para ser popular? Não, para que a glória de Deus fosse manifesta. Para isso é necessário que nos deixemos ver pelo Senhor, que paremos de nos esconder em nossas dores, muitas vezes, em nossos problemas, em nossas desculpas. Há feridas, há pecados, há medos, há traumas que preferimos manter escondidos. Mas Jesus quer trazer tudo ao centro e debaixo da luz e efetuar a cura em nós, assim como fez naquele homem. Se dependesse daquele homem, por conta da sua condição, ele estaria o tempo todo com a mão escondida, escondendo-a das pessoas, eu imagino, de vergonha, de receio, de constrangimento. Esta é a naturalidade das pessoas que têm algum tipo de problema físico, tentam escondê-lo, porque é constrangedor. Pessoas não se sentem bem, e com aquele homem não era diferente. A mão recolhida representa a nossa tendência de esconder o nosso problema, a nossa falta de fé, a nossa falta de compromisso com Deus e com a igreja. Ao passo que o Senhor Jesus quer que tudo seja apresentado a Ele, a fim de manifestar o seu poder de cura em nós. Quantas vezes não fazemos isso? Recolhemos a mão para não ferirmos novamente, nos ferirmos novamente, recolhemos a mão para não nos comprometermos, recolhemos a mão para não parecermos fracos. No entanto, Jesus nos chama a expor a nossa fraqueza diante dele, a nossa vida diante dele, porque somos fracos, pois a graça flui onde há entrega, e é por isso que o Senhor pede que nos entreguemos a Ele constantemente. Estenda a sua mão,
O Senhor pede que nos entreguemos a Ele constantemente. Devemos nos entregar ao Senhor a cada momento da nossa vida. Preste atenção. Deus não precisa de mãos perfeitas. Deus não precisa de mãos perfeitas. Deus precisa de mãos disponíveis. Às vezes, temos as mãos perfeitas, mas elas não estão disponíveis. As recolhemos. Segundo ponto é que muitas vezes nós recolhemos a mão quando deveríamos estendê-la. Jesus desafia a lógica dos fariseus dizendo: se um de vocês tivesse uma ovelha e ela caísse num poço no sábado, não a tiraria de lá? Porque os fariseus, na verdade, estavam pouquíssimo preocupados sequer com esse homem, talvez nem tivessem visto esse homem. Os fariseus estavam preocupados mesmo era em pegar Jesus, tanto que no final do texto diz que eles saíram de lá já tramando uma maneira de matá-lo. Não era uma maneira de pegá-lo em contradição, já saíram de lá tramando de que maneira iriam matá-lo. Ele mostra, Jesus, que o amor está acima das regras e da rigidez religiosa. Os fariseus estavam presos nas regras, presos na religiosidade. Eles não conseguiam enxergar o ser humano, eles não viam graça, eles viam apenas leis. E leis deviam ser cumpridas, regras deviam ser cumpridas. Era isso que estava na cabeça, na mente e, pior ainda, no coração dos fariseus. Enquanto os fariseus recolhiam as mãos para não quebrar uma regra, porque era uma regra não trabalhar no sábado, enquanto os fariseus recolhiam as mãos para não quebrar uma regra que era a guarda do sábado, Jesus estende a mão para restaurar uma vida. Jesus dá o exemplo de restaurar uma vida, de transformar uma vida, mesmo no sábado, em que não se podia fazer nada, absolutamente nada. O mesmo acontece conosco. Deus quer nos mover e nós frequentemente nos retraímos. E aqui cabe uma pergunta muito sincera, querido irmão, querida irmã. E perguntas sinceras devem ser respondidas honestamente. Será que não temos recolhido a nossa mão para Deus? Será que não estamos mantendo nossos braços recolhidos, enquanto ouvimos o Senhor nos pedir insistentemente: estenda a mão? E talvez você esteja se perguntando: ora, mas de que maneira temos recolhido a mão para o Senhor? De que maneira fazemos isso? E eu respondo: há muitas maneiras de encolhermos as mãos para Deus. Recolhemos a mão quando cruzamos os braços diante da necessidade do outro. Recolhemos a mão quando o desânimo nos impede de servir a Deus. Recolhemos a mão quando a culpa nos faz achar que Deus não pode mais nos usar. Não sou digno. Recolhemos a mão quando deixamos de ofertar, de testemunhar, de amar. Quando deixamos de fazer isso, estamos recolhendo a mão. Recolhemos a mão quando alguém nos ofende e nos recusamos a estender o perdão e a reconciliação. Em vez disso, guardamos e seguramos a mágoa e o rancor, aprisionando-nos a nós mesmos e o outro. Encolhemos as mãos para Deus quando fazemos isso. Recolhemos a mão quando Deus nos pede para sermos generosos com os nossos recursos, com o nosso dinheiro, os nossos bens, mas o medo da escassez ou o desejo de acumular é maior.
E então, guardamos para nós o que Deus nos deu para compartilhar. Recolhemos a mão quando fazemos isso. Recolhemos a mão quando nos apegamos ao nosso tempo livre. Hoje é um exemplo. Hoje é um exemplo muito claro. Recolhemos a mão quando nos apegamos ao nosso tempo livre, ao nosso lazer, recusando-nos a consagrar esse tempo para Deus e a sua igreja e ao seu reino. Recolhemos a mão quando trocamos o culto para ficarmos em casa. Recolhemos a mão. Recolhemos a mão quando trocamos o culto para ficarmos em casa e pensamos: mas eu já fui no domingo passado. Na verdade, recolhemos a mão quando trocamos o culto por qualquer outra atividade. Recolhemos a mão para Deus. Mas a despeito de tudo isso, querido irmão, querida irmã, Jesus continua insistentemente em seu grandioso amor, nos chamando e pedindo: estenda a sua mão, dá-me sua mão. Querido filho, querida filha, estenda a sua mão. Estenda a mão para reconciliar, estenda a mão para ajudar, estenda a mão para confiar, estenda a mão para recomeçar. Quando Deus ordena, Ele também capacita. O homem não foi curado, o homem da sinagoga não foi curado antes de obedecer Jesus. Ele primeiro obedeceu. Jesus disse para ele: olha, venha para o centro. Ele veio, estenda a mão, ele estendeu e só depois foi curado. Isso revela um princípio espiritual. A obediência vem antes da manifestação do poder de Deus. Queremos sentir primeiro para depois agir. Essa é a lógica humana. Queremos sentir, queremos experimentar para depois sairmos para cumprir a vontade de Deus. Mas o reino de Deus inverte a ordem. Primeiro obedecemos, depois vem o milagre. Depois vem o milagre. A mão daquele homem começou a se mover quando ele tentou fazer o que Jesus mandou. O poder estava no gesto da fé daquele homem. E muitos cristãos ainda hoje vivem esperando uma nova experiência espiritual, um toque diferente, uma sensação diferente. Mas Deus não nos chama a esperar, Ele nos chama a responder a Ele. Estenda a sua mão. Quando estendemos a mão, a graça flui, a graça de Deus flui. Deus, diz A. W. Tozer, um pastor conhecido, Deus não unge mãos encolhidas, Ele unge mãos estendidas. Não tem como ungir mãos encolhidas. Se você quer ser ungido por Deus, abençoado por Deus, a sua mão tem que estar estendida, ela não pode estar encolhida. Esse é o grande desafio para nós nessa noite. Em terceiro e último lugar, estender a mão é um ato de fé e de entrega, que é o que nós precisamos a todo instante fazer. A ordem de Jesus para o homem estender a mão é uma convocação à participação. Ele poderia ter curado o homem apenas com uma palavra. Ele simplesmente poderia ter olhado para o homem e o curado. Ele tem poder para isso, tinha poder para isso, continua tendo poder para isso e terá poder para isso eternamente. Qual a lógica de Jesus chamar aquele homem e dizer: estende a mão? Ele tinha poder para curá-lo sem isso. Ele poderia ter curado o homem apenas com uma palavra ou um toque, como fez em outras ocasiões, tantas no Novo Testamento, mas escolheu envolver aquele homem no processo. O homem foi envolvido na sua própria cura.
Isso nos ensina que a graça de Deus não anula as nossas ações, antes as despertam. A graça de Deus desperta e deve despertar as nossas ações no reino de Deus e na sua igreja. É o contrário. Deus não quer apenas nos curar, Ele quer nos ensinar a confiar e agir, a termos ações. É o que o Senhor espera de cada um de nós. Na cena com Jesus, na sinagoga, quando o homem estende a mão, ele não apenas recupera o movimento físico, natural, de uma mão curada, ele experimenta a renovação espiritual. Aquilo foi uma revolução na vida daquele homem. Não foi só a sua mão que foi curada e voltada ao estado normal. Aquele homem teve a sua vida toda transformada por conta daquela ação milagrosa de Jesus, por conta daquele milagre que Jesus efetuou na sua mão. Toda a vida dele foi transformada, não foi só a mão. Não podemos olhar o milagre de Jesus apenas na mão daquele homem. Com certeza, o texto não diz isso, mas com certeza, depois daquele milagre, a vida daquele homem se tornou outra. Ele pôde trabalhar, coisa que ele não podia, por conta da sua deficiência. Ele foi envolvido socialmente, ele pôde ser senhor da sua própria história. Mas isso o texto não conta, não diz, mas depreendemos pela fé que Jesus transformou a vida daquele homem totalmente ao curar a sua mão. Mas não foi só apenas a sua mão quem foi curada, foi toda a sua vida. Ele experimenta, como eu disse, uma renovação espiritual. O texto diz que sua mão ficou sã como a outra, mostrando que a cura foi completa, foi completa. Assim também, quando respondemos à voz de Deus, e Ele continua dizendo a cada um de nós, Ele restaura o que estava atrofiado, renova o que estava esquecido, reacende o que estava apagado. Estender a mão para Deus, irmãos, é sair do medo e entrar na confiança. É deixar de tentar controlar a sua própria vida, porque tentamos fazer isso. Quando recolhemos a nossa mão, estamos dizendo: Senhor, deixa comigo, deixa que eu resolvo isso. Eu tenho condições de resolver tal coisa. Eu não vou estender a minha mão, porque o Senhor irá requerer algumas coisas que eu não estou pronto para oferecer. Então, Senhor, deixa comigo, deixa que eu resolvo a minha vida. É isso que dizemos para Deus quando recolhemos a nossa mão, quando Ele pede que nós a estendamos. É uma tentativa de não deixar Deus controlar a nossa vida. É dizer: Senhor, quando fazemos o contrário, quando estendemos a mão, quando fazemos o contrário, é como se disséssemos: Senhor, aqui está o que tenho, o que sou, tudo o que tenho e o que sou está aqui, Senhor, diante de Ti. Usa-me, usa-me conforme a Tua vontade. Faz de mim, Senhor, o que quiseres. É abrir a vida para o mover do Espírito Santo de Deus, quando estendemos as mãos. Mas, se mantivermos as nossas reservas, nós não seremos, com certeza, participantes deste milagre que é a transformação da nossa própria vida. E quando fazemos isso, quando estendemos as mãos, Deus usa as nossas mãos, antes atrofiadas espiritualmente, para abençoar, para curar, para tocar, para servir, para ajudar, para sermos instrumentos nas mãos dEle. Basta que estendamos a nossa mão. A mão curada daquele homem se tornou símbolo de uma vida útil outra vez. Ele tornou-se útil, ele pôde realizar coisas que ele não podia antes fazê-las, por conta da ação graciosa de Jesus na vida dele. Ele não apenas recebeu um milagre, ele recebeu um novo propósito de vida. E é isso que o Senhor tem a oferecer
a todos nós um novo propósito de vida. Por outro lado, o texto termina, e aqui nos encaminhamos para o encerramento dessa nossa meditação. O texto termina mostrando que os fariseus saíram furiosos com Jesus, e começaram a tramar contra ele, tramar a sua morte, diz o texto, tramar a morte. O mesmo milagre que deveria gerar louvor, vejam só, os homens presenciaram um milagre. Antes, e ao invés de louvar a Deus pelo milagre, eles saem tramando a morte de Jesus. O mesmo milagre que deveria gerar louvor, despertou ódio. Isso nos mostra que há dois tipos de resposta diante da graça. Há quem se feche a ela, e evidentemente há quem se abra à graça de Deus. Há quem se entregue à graça de Deus. Há quem recolha a mão e há quem a estenda. A graça está sendo sempre posta a todos nós. O que se espera de mim, o que se espera de você que está aqui hoje, e o que se espera de você que está aí na sua casa assistindo, é que você estenda a sua mão, é que nós estendamos as mãos para o Senhor. Naquela sinagoga, o homem estendeu a mão, os fariseus a recolheram. O chamado de Jesus hoje é o mesmo, irmãos. Estenda a sua mão. Estenda a mão que o medo atrofiou, que o orgulho recolheu, que a dor fechou, que o tempo cansou, que a culpa travou. O mesmo Senhor Jesus Cristo, que operou aquele milagre naquele homem, que estava naquela sinagoga naquele sábado, é o mesmo Jesus que está presente entre nós hoje. Ele está entre nós. Domingo passado celebramos a sua ceia e proclamamos: sua presença é real entre nós. Ele continua curando, Ele continua restaurando, Ele continua renovando e chamando para uma nova entrega. Por isso, querido irmão, querida irmã, quero convidar você a um gesto de fé, a um gesto de consagração. Se o Espírito de Deus falou ao seu coração e você reconhece que há partes da sua vida, áreas da sua vida, que ficaram atrofiadas, dons esquecidos, quem sabe, fé adormecida, desânimo espiritual, amor esfriado, perdão negado muitas vezes, eu queria que você colocasse isso diante do Senhor, como um grande desafio na sua vida. Esse é o momento de consagrarmos-nos diante do Senhor. Quero convidar os irmãos da música, nós vamos cantar. Que neste culto, depois desta história esplendorosa desse homem naquela sinagoga, que ninguém saia, que nenhum de nós saiamos com as mãos recolhidas, mas, ao contrário, estendidas, prontas para servir, prontos para amar.